Esse episódio do podcast Cinemação conta com a parceria do Topázio Cinemas. Acesse topaziocinemas.com.br e aproveite a melhor programação do interior de São Paulo. Seja bem-vindo ao podcast Cinemação 569. Eu sou Rafael Arinelli e hoje temos aqui comigo o redator, roteirista, diretor de redação aqui no Cinemação, meu irmão Daniel Cury. Oi, gente, muito bom estar aqui. Prazer estar de volta aqui no Cinemação para falar de cultura, né? Que sempre bom. Cultura, pois é. E exercendo uma daquelas suas grandes habilidades que é de entrevistador, hein, Dani? Também, não sei se estamos, mas enfim, vamos lá, a gente tenta. A gente tenta. Pois é, porque hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, ela que é historiadora, produtora cultural e coordenadora geral da Mostra Cinema em Movimento do Circuito Universitário, Tatiana Maciel. Eba, muito obrigada, Rafa, pelo convite. Obrigada, Daniel. Vai ser muito legal estar conversando com vocês sobre o circuito. É um espaço muito importante pra gente. Obrigada mais uma vez. Pois é, Tati, que bom ter você aqui. Até como você falou, né? Assim, é um momento importante pra gente dar visibilidade para um assunto tão importante dentro de todo o contexto que a gente vive, né? Então, obrigado por você ceder seu tempo e trocar essa ideia aqui com a gente hoje, viu? Legal. Muito bem, meus amigos, olha só. Hoje nós estamos aqui para explorar o cinema como uma poderosa ferramenta de educação e reflexão social, né? Nós temos a honra de ter a Tati aqui, que já é íntima, é Tatiana, mas já estamos chamando de Tati aqui, que é coordenadora geral da Mostra Cinema em Movimento, Circuito Universitário, né? Que já está na sua 20ª edição. A gente vai falar sobre a mostra e ao longo do nosso papo aqui, vamos discutir também o cinema como pode ser utilizado para promover o diálogo sobre questões de direitos humanos, sobretudo o encarceramento feminino, a luta comum entre coletivos, né? LGBTQIA+, negritude, indígenas e trabalhadores sem teto. E vamos falar também sobre um desafio de transformar o ambiente acadêmico em um espaço de reflexão crítico, né? É isso, tem muita coisa para falar. A gente vai bater esse papo aqui com a Tatiana, com o Daniel hoje aqui também. É isso, vamos bater esse papo agora no segundo ato desse podcast. Tati, eu sei que você já trabalha com cinema e educação há muito tempo, né? Você passou por diversos projetos aí, né? Como o Cinema para Todos, Circuito Universitário de Cinema, Cinema pela Verdade, Mostra de Cinema pelos Direitos Humanos e por aí vai. Antes da gente mergulhar propriamente sobre a mostra do Cinema em Movimento, né? Eu queria saber, na sua opinião, o que diferencia o impacto educativo do cinema em comparação com outras formas de mídia ou até aqueles materiais didáticos tradicionais, assim? Qual que é a diferença? Eu acho que somos seres audiovisuais. Eu acho que a gente é movido por isso, assim. Eu acho que a tela entrou na nossa vida e não tem como voltar atrás, principalmente para as gerações mais novas, né? E eu acho que é muito mais fácil esse diálogo através do cinema, essa linha de aprendizado através do cinema. Eu lembro de uma filha de uma amiga minha, com 2 anos de idade, pegar uma revista e passar o dedinho do lado, como se estivesse passando as fotos de uma tela. Não dá pra gente ignorar isso, sabe? Sim. Então, utilizar dessa ferramenta, utilizar do audiovisual como essa ferramenta é muito potente. O audiovisual é até difícil a gente colocar em palavras, né? Mas eu sempre... eu até lembro de uma vez a diretora da Mostra de São Paulo falando da importância do filme ser uma surpresa, né? Em alguns casos, né? Em casos de festivais, por exemplo, que você tem aquela coisa da pessoa
chegar, vai ver um filme lá, acha que é uma coisa, e aí chega lá e é um filme, né, de um país diferente, falando sobre algo que a pessoa não viu, e isso impacta de um jeito completamente diferente da pessoa, né, ler um livro e ter o contato só com a explicação, né? É você relacionar com aquela pessoa, você cria, né, uma relação, assim, com as personagens, seja de um documentário, seja de uma ficção, né, assim, é por aí, né, também, assim, né? Não, com certeza é por aí. Eu acho que a experiência da sala escura de cinema, né, ela é transformadora, assim. Uhum. E é isso que você falou, Dani, assim, às vezes você vai no cinema com uma expectativa e você é completamente surpreendido de outra forma. Às vezes até de forma negativa, que está dentro do contexto também, né? Uhum. Mas a experiência é muito potente mesmo, assim. Também digo que ler um livro é muito potente, porque a nossa imaginação, ela não é melhor do que a de outra pessoa, né? A gente consegue viajar num livro e aí a tua imaginação leva para onde você quiser, como é a cara daquele personagem, o cabelo daquele personagem, por mais que esteja descrito ali, né? É a tua imaginação que está levando. Mas quando você se depara com seus personagens, que você leu um livro na tela de cinema, você fala, caraca, é ele, sabe? É. E a representatividade, falando de cinema nacional, né? Quando a gente se vê na tela, isso é transformador. Então eu acho que eu brigo muito pelo cinema nacional por conta disso. A gente precisa ter essas representatividades, sabe? É. E aí tem até uma coisa interessante, Tati, pelo seguinte, recentemente a gente gravou um podcast aqui, né, falando sobre o expressionismo alemão e tal, que é um movimento e a gente vai ver um retrato de uma época dentro desse movimento. E os filmes têm aquela famosa frase, né, que eles são o retrato de sua época, né, e aí eles acabam virando uma peça histórica mesmo. Então se a gente for pegar ao longo da história, assim, a gente vai ver que, tipo, o cinema e o movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, a gente tem várias retratações disso, com Adivinhe Quem Vem Pra Jantar, né, um filme de 67, No Calor da Noite, também de 67, todos com Potier e tal, enfim. No Brasil, por exemplo, a gente vai ter, durante a ditadura militar, a gente tem o cinema novo, né, como uma forma também de um movimento e uma forma de resistência e educação também. E aí a gente vai ter lá, tipo, Terra em Transe, O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro, né? Filmes ali de 67, 69 e tudo mais. E eu queria saber de você o seguinte, você que tá com esse pensamento de educação, cinema, e estimulando muito, né, os jovens a pensar isso. Em um mundo hoje, onde às vezes a gente vê que a história, ela pode ser manipulada, existe um certo revisionismo histórico também com algumas coisas assim. Qual que é o papel do cinema para educar e preservar essa memória coletiva, assim, para os jovens, assim? Você acha que o cinema acaba sendo, os filmes, né, acabam sendo um ponto importante, assim, para a gente conseguir preservar essa memória coletiva também e inclusive, né, registrar as nossas próprias memórias nessa história? Com certeza, assim. Todo filme é um documento histórico e isso eu não tenho dúvidas. Mesmo que o tema do filme não traga uma história específica de uma época, que ele vai tratar de outros assuntos, ele não deixa de ser um documento histórico. Se ele foi filmado em determinado ano, tal, ali está implícito como as coisas aconteciam naquele ano, seja pelo figurino, pelo cenário, pelas falas. Então, todo filme é um documento histórico. Então, entender também a ler o filme dessa maneira enriquece demais. E o cinema, como ferramenta de educação, principalmente, ele vai trazer isso, ele vai trazer essa mobilidade para que a gente tenha memória de não esquecer o que aconteceu. A gente tem um período, né? Você citou a ditadura militar, civil-militar brasileira, e a gente tem um período muito fértil de filmes nacionais que falam dessa temática, né? Então, hoje, se você quiser dar uma aula sobre ditadura civil-militar, você tem um catálogo gigante de filmes que vão falar desde casos específicos, como também casos mais
maiores, mais conhecidos, né? Como o Sequestro do Embaixador, que aí a gente pode trazer o filme 70, o 70 da Emília. Enfim, a gente tem N filmes que possam trazer a história do Brasil para a sala de aula, assim. Então, com certeza, o filme é uma das melhores ferramentas para isso. E aí, então, eu acho que é um bom momento para a gente pensar justamente na mostra. Eu queria que você contasse um pouco da história da mostra, né? Como que surgiu essa ideia, qual que é o grande objetivo, e a gente está falando também da 20ª edição, assim, então quer dizer, uma mostra na verdade, a gente está fazendo 25 anos o ano que vem. 25, caraca! 25 anos. O Cinema em Movimento, ele nasceu em 2000, e ele nasce de uma vontade mesmo de fazer com que os filmes que a produtora MPC Filmes produz circulassem em outros lugares que não só as salas de cinemas convencionais. A gente tem um gargalo no nosso mercado cinematográfico, que é as salas de cinema, né? A gente tem só 7% dos municípios brasileiros possuem salas de cinema. Então, o cinema realmente ele não está em todo lugar e ele não está para todo mundo. Por exemplo, em Belford Roxo, município do Rio de Janeiro, que tem 515 mil habitantes, não tem nenhuma sala de cinema. Caraca. Então, quem é morador de Belford Roxo tem que ir para o centro do Rio de Janeiro. O próprio estado do Rio de Janeiro, que tem 92 municípios, somente 26 municípios têm salas de cinema. Então, a gente tem essa dificuldade muito grande de não ter espaços de exibição. E quando a gente tem esses espaços de exibição, ele está lotado de filmes estrangeiros, né? E aqui sem fazer julgamento nenhum. Só que a gente precisa criar plateia para o nosso cinema. Exato. Porque a gente produz muita coisa, e produz muita coisa boa. E a gente não tem esse espaço de exibição proporcional como a gente produz, né? Às vezes tem filmes que ficam em cartaz em um horário, na quarta-feira, a 1h da tarde. Então, aí o Cinema em Movimento nasce dessa vontade de fazer com que os filmes circulem em outros espaços, que cheguem para outros públicos, que não só o público que vá para a sala de cinema. E também a gente entendia que os filmes que a gente produz são filmes para debate, que têm temáticas de interesse da sociedade. E aí a gente criou o Cinema em Movimento em 2000, e o primeiro filme foi O Dia da Caça, e a gente leva para todos os estados brasileiros, as capitais, né, para diversas universidades públicas. Então o Cinema em Movimento ele nasce por circuito universitário, onde a gente leva o filme para dentro da universidade para fazer a sessão e promover o debate sobre aquele tema. E de lá para cá, Rafa, o projeto cresceu muito, assim. Então, a gente tem hoje 5 módulos. Além da universidade, a gente também está dentro das escolas públicas. Então, a gente vai em escolas do ensino fundamental 1 e 2 e ensino médio, com filmes também que vão falar de educação, de temáticas relacionadas à educação. Então, toda vez que a gente vai para a escola de ensino fundamental 1 e 2, os filmes acompanham material pedagógico. Quando a gente sai de lá, o professor tem aquele material para trabalhar exercícios e atividades com os alunos dentro de sala de aula. O Cinema em Movimento hoje também faz oficina de curtas-metragens com o ensino médio, onde os alunos aprendem desde direção, câmera, som, e no final da oficina é a produção de um curta-metragem feito pelos próprios alunos. A gente capacita professores a usar o cinema como ferramenta de educação, desde como escolher o filme, para que público você está escolhendo esse filme, com que intenção você quer que o filme chegue na sala de aula. Então, a gente capacita esses professores também. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar sobre o projeto, que é um projeto que está aí, a gente vai comemorar o ano que vem bastante esses 25 anos, porque eu acho que o projeto merece. Nossa. E é muito custo, sabe? Porque é muito difícil você fazer cinema gratuito em diversos cantos do Brasil, assim, há muito tempo. Eu ia justamente perguntar como que foi inicialmente, né, a receptividade, assim,
tanto das escolas quanto das universidades, que a universidade geralmente é um espaço de muita troca, de muita né, efusão cultural, assim, imagino, não sei, queria que você falasse um pouco como que é essa coisa do... Chega lá e geralmente os alunos estão super interessados ou querem né, consumir cultura, estão buscando. Daí eu imagino que na escola pública, às vezes, você tem talvez uma resistência maior. Como que foi? Como que é essas diferenças, assim, na sua experiência, assim, que você vê em termos do, sei lá, da receptividade dos professores, da comunidade como um todo, né? Porque quem ouve às vezes pode pensar assim que a Tati estava em casa, ligou pra USP e falou: e aí, pessoal, eu tô com uma ideia aqui de fazer uma amostra, cinema em movimento. E eles falaram: vem, passa um filme aqui, né? Exato. Não, é sempre um desafio, gente. Na verdade, é sempre um desafio. Mesmo 25 anos depois, a gente ainda enfrenta desafios, assim. Quando a gente vai para a escola pública, e o Cinema em Movimento está no Brasil inteiro, né? Esse ano a gente vai percorrer 135 municípios com o circuito escola. E a gente está com o circuito universitário em todas as capitais, né? Todas as unidades da federação, então é muito desafiador mesmo. Mas quando a gente chega na escola, por exemplo, tem escolas que são muito mais receptivas, por conta de uma carência mesmo, né? Então, quando a gente vai para municípios menores, escolas que estão muito isoladas, a gente vai para a escola rural, a gente vai para a escola quilombola, escola indígena. Então, quando a gente chega em lugares mais carentes, a gente é muito bem recepcionado. Quando a gente está em lugares onde a oferta é maior, a gente enfrenta algumas dificuldades. Às vezes, as dificuldades são escolares mesmo, porque o currículo escolar ele é muito grande, então a direção da escola, os professores falam: olha, não cabe, não dá. E aí a gente tem que pensar uma curadoria que entenda que eu tenho só 50 minutos de aula para exibir um filme. Tudo isso tem que passar pela nossa cabeça, assim, antes de chegar na escola. Às vezes a gente encontra dificuldades também com as temáticas dos filmes. A gente teve uma edição que a gente levou um filme sobre Iemanjá e em algumas escolas a gente não conseguiu exibir esse filme. Escolas que eram majoritariamente evangélicas, né? Então tem esses percalços assim. Na universidade é sempre mais tranquilo chegar, por isso mesmo, por ser um espaço de discussão mesmo, das pessoas que quererem fazer as coisas, né? Mas às vezes funciona e às vezes a gente tem que ficar mais no pé ali da reitoria, de uma coordenação. Eu sempre digo para os universitários que fazem a mostra, eu falo: professor é seu melhor aliado, assim. Você vai ter que convencer esse professor de que o projeto vai ser bom para ele também, entendeu? E às vezes dizer: professor, utiliza o filme como uma aula sua. E aí a coisa funciona melhor. Mas eu acho que é criação de plateia, né, gente? Assim, quando a gente está Rio de Janeiro, São Paulo, a gente entende, ou nas grandes capitais mesmo, a gente entende que é mais comum o consumo do cinema nacional. Mas quando a gente vai para o interior, quando a gente vai para outros espaços, a gente tem que quase que meter o pé na porta mesmo, dizendo: olha, assiste isso aqui porque é importante, você vai gostar. Então, esse é o desafio. E eu acho que se não tivesse o desafio, também não ia ter graça, entendeu? A gente já conversou aqui algumas vezes sobre essa questão, né, da criação do público, né, educação mesmo, e eu acho isso muito interessante, por isso que eu fico admirado com o trabalho que vocês que organizam mostra fazem mesmo, e até para as pessoas entenderem, Tati, tipo, esse é um negócio que eu sei que vocês contam, né, com patrocínios de entidades como Petrobras, o Ministério da Cultura e tudo mais. Como é que você enxerga o papel do financiamento público e privado
na viabilização de projetos, né, como o Cinema em Movimento, assim, é fundamental? Ou a pessoa tem alguém que está assistindo a gente que, sei lá, tem uma empresa que fala, pô, eu quero patrocinar o Cinema em Movimento, é fácil também? Como é que funciona essa parte? Olha, é fundamental o papel das leis de incentivo no Brasil. Isso é fundamental. O circuito universitário agora tem o patrocínio da Petrobras, que é parceira da MPC e do ICEM há um tempo já, com outros projetos, né? É muito importante ter eles como parceiros. O projeto ele acontece há 25 anos, porque a gente tem parceiros como a Petrobras, como a Transpetro, Instituto CNP Brasil também, que apoia a gente em outro circuito. Eu acho que é fundamental a gente pensar a cultura como uma política de Estado. E não dá para pensar a cultura como política de Estado se a gente não fala de leis de incentivo. Então, assim, eu fico muito chateada quando as pessoas criticam muito a Lei Rouanet. Mas ela é fundamental. E a Lei Rouanet, ela gera emprego, ela gera renda. As pessoas tinham que estudar mais, entender mais o que a lei proporciona, né? É possível fazer patrocínios de empresas particulares, né, um patrocínio direto, que a gente chama, isso também é possível, mas a cultura brasileira ela precisa das leis de incentivo, a Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc, então, assim, eu brigo muito por isso, assim, porque eu acho que projetos como esse e tantos outros que acontecem, né, só chegam na população de baixa renda, só chegam lá na escola do interior do Brasil, para aquele aluno que não tem a possibilidade de ir a uma sala de cinema porque a cidade dele não tem, ou porque ele não tem dinheiro mesmo, porque o cinema é caro, o ingresso de cinema é muito caro. Saber que aquele aluno vai ter a oportunidade de assistir a um filme numa tela de cinema, com áudio bacana, que depois ele vai poder conversar sobre aquele filme, isso tem que ser política pública, não, a gente não tem outro caminho para isso. Exato. Não. Aí entra também aquilo que a gente estava falando lá no começo, da questão de formar um olhar de mais empatia para determinados grupos, independente de qual seja que está sendo retratado, ou criar uma empatia com personagens, né, dos filmes e tudo mais. De novo, né, é difícil a gente colocar isso para algumas pessoas do tipo, quanto isso é fundamental, né, para você ter uma sociedade que consegue olhar para o outro, né? E uma coisa que me interessa muito no cinema é esse olhar para a alteridade, né, o olhar para o outro com tempo, com respiro, com uma sala escura, com a tela lá, com a história sendo contada, para a pessoa ir desenvolvendo nessa questão da empatia, do conseguir olhar uma história diferente, ou se ver na história também, né, ou olhar diferente, e muitas vezes é isso, né, você olha uma história diferente de você, mas você também se vê nela, né, tem essa dualidade, assim, né? Não sei se você tem também casos, assim, para contar de situações, mas é isso que eu acho que é o mais bonito, assim, e que é mais difícil de mostrar para as pessoas o quanto isso é poderoso e quanto isso pode transformar uma sociedade, né? Assim, quanto isso pode mexer, né, com muita gente, né? Eu acho que as duas coisas, né? Você se ver representado numa tela de cinema e você poder entender, observar culturas diferentes do seu próprio país mesmo, né? Isso é gigantesco, assim. A gente tem um caso de uma aluna, o filme é A Menina do Cabelo de Brasil. É uma animação e que fala de uma menina com cabelo de Brasil, afro, né? Que a princípio não aceita esse cabelo, faz de tudo para alisar, até que acontece coisas ali que ela passa a aceitar o cabelo dela, né? Eu super recomendo o filme. O diretor já disponibilizou ele no YouTube, então quem quiser dar uma procurada é legal assistir. Boa. E aí, depois que a gente passou pela escola levando esse filme, a diretora manda uma foto de uma aluna, dizendo que foi a primeira vez que ela foi com o cabelo solto, depois que ela viu o filme. Então, assim, a gente não tem nem muito o que falar, né? Nossa. Uma menina de 10 anos, foi a primeira vez que ela foi à escola no dia seguinte, o cabelo afro dela solto. Então, assim, eu acho que não tem diálogo que seja tão potente como essa representatividade, sabe? Eu acho que muitas vezes ela deve ter ouvido de professoras ou da própria família, não, solta seu cabelo, ele é bonito.
E eu acho que só fez ela soltar o cabelo quando ela se viu numa tela, se viu representada ali, né? Isso é muito potente, eu acho que é isso que faz eu estar aqui trabalhando com isso, assim, pra mim não tem preço. Nossa, eu acho incrível, eu fico emocionado de ouvir você falar um negócio desse, porque eu acho que esse é o poder mais genuíno, assim, sabe, do cinema, é tocar as pessoas realmente num ponto que às vezes a gente não consegue, né, e esse lúdico acaba conquistando corações, né, das pessoas. E eu acho tão legal também, Tati, porque assim, o Cinema em Movimento, ele vai promover aí mais de 400 sessões de filmes, né, vai ter debate também, tá acontecendo, né, começou em agosto, vai até dezembro e tudo mais. E aí eu queria saber o seguinte, porque os filmes selecionados para essa edição abordam temas ligados aos direitos humanos, assim. Eu queria saber um pouco sobre esse processo de curadoria desses filmes e o que você espera também que os espectadores levem dessas exibições, né, e dos debates também. Esse circuito universitário que vai até dezembro, são 405 sessões que a gente pretende realizar até o final do ano. São 5 filmes que a gente está exibindo. A curadoria disso é muito doida, eu vou te falar. Eu tenho muito prazer em fazer curadoria, né? Tenho mesmo, assim. Para eu chegar nesses 5 filmes, foram assistidos mais de 100 filmes. Nossa Senhora! Para você ter ideia. Não sou sozinha, né? Sim. Mas eu vou falar por mim. Eu parto primeiro o que a gente quer falar nessa edição do projeto, né? Então, a princípio, a gente queria temas de direitos humanos diversos, que a gente não queria falar, porque a gente já teve circuito que falava só de violência contra a mulher, então a busca dos filmes eram só filmes que tratassem essa temática, mas nesse circuito a gente queria falar de direitos humanos com temas diversos. Então, primeiro fiz uma lista de vários temas que a gente podia abordar, e aí fui eliminando conforme os filmes que eu ia assistindo, sabe? E aí é muito doido, porque às vezes você assiste 5 minutos de um filme e você fala, não, esse não... Infelizmente, esse não vai rolar, não dá. Às vezes você assiste o filme e você fala, cara, eu queria muito esse filme no projeto, muito esse filme... Mas o filme tem 2h30 e aí você sabe que ele não vai funcionar dentro de sala de aula, infelizmente. E aí a gente guarda ele para pôr num outro projeto, numa outra amostra. E aí às vezes você assiste também 2 minutos do filme e você fala, achei meu filme dessa edição. E aí você assiste ele 1 vez, 2 vezes. Alguns filmes que entraram, antes de eu bater o martelo mesmo, assisti 5 vezes. Para ter certeza. Depois eu vou pesquisar sobre o filme. Quando eu acho que o filme é aquele que vai conversar com o público, que vai conversar com aquela geração, eu vou pesquisar quem é o diretor, o que ele já produziu, em que ano aquele filme foi feito, qual contexto, do que aquele diretor fala, porque tudo isso influencia no que o filme naquele filme específico está dizendo, né? Um dos filmes dessa edição, que é Para Onde Voam as Feiticeiras, ele foi um filme surpreendente para mim. Eu assisti ele, quando eu assisti ele a primeira vez, eu falei assim, nossa, que interessante, porque ele é uma salada de vários temas de direitos humanos. A gente tem a população LGBTQIAP+, a gente tem a população em situação de rua, a gente tem a população indígena, a gente tem a população negra, todas ali no centro de São Paulo, convivendo de uma forma um pouco caótica, mas reivindicando as suas temáticas ali, né, as suas pautas, né? E aí eu assisti, o filme ficou na minha cabeça, eu fui para casa, enfim, aí assisti de novo, aí eu falei, não, vai funcionar, vamos embora. Deu 2 dias... Falei, vou assistir de novo. Eu falei assim, eu acho que eu vou assistir de novo. E aí assisti, aí ele já não estava funcionando. Eu falei assim, será, gente? Não sei. E aí eu já falei, não sei. Aí eu já tinha desistido do filme de novo. Passou 2 dias. Eu troquei com outro pessoal da equipe, assim, assiste, gente, assiste aqui, quero saber de vocês e tal. Troquei com parceiros, né? E aí trocamos e decidimos, é o filme.
para o circuito universitário, a gente monta uma equipe de universitários, né? Que são selecionados para fazerem a mostra dentro das suas universidades. Selecionamos esses 27 universitários e a gente capacita eles, né? A gente passa uma semana com eles, onde a gente mostra todos os filmes que eles vão trabalhar, a gente promove debate, a gente fala sobre direitos humanos. E aí, quando a gente exibiu esse filme na capacitação, foi uma catarse. Não tinha um que não chorasse. Não tinha um aluno que não chorasse, assim. Foi muito incrível, assim. E aí eu falei assim, bom, eu acho que eu acertei, né? Acertou. Mas é difícil mesmo, porque como a gente está falando de vários públicos, né? Cada um vai entender o filme de uma maneira também. E eu acho que o cinema ele é muito coletivo. Então, quando eu assisto sozinha, ou quando eu assisto com duas pessoas, é uma coisa. Quando você assiste com uma sala cheia, é outra coisa. Então, o processo de curadoria é bem maluco, mas ele funciona. Pois é, não, 100 filmes. Eu acho que deve ter uma galera que tá ouvindo, até pensando agora assim, caraca, como que ela selecionou 100 filmes brasileiros? Eu não sabia que o Brasil produzia tanto. Tem gente que acha, né? Você sabe que eu não tenho mais canal na minha TV, né? Canal aberto, assim. Eu só tenho streaming. Eu assisto um filme por dia. Olha sem curadoria, na minha vida normal, assim. Eu assisto um filme por dia. Então, quando eu tô em processo de curadoria, sim, eu passo realmente o dia inteiro na frente de uma tela assistindo filmes, assim. Também um pouco, Tati, como que funciona essas sessões assim? Elas são simultâneas, porque você tá, né, no Brasil inteiro e rodando esses filmes e tal. Como é que funciona isso, assim? Porque depois que você vai fazer a curadoria, você já tem ali uma autorização, né, da distribuidora, do produtor do filme e tudo mais. Sim, é muito importante falar isso, Rafa. A gente paga direitos autorais pro filme, né? É o trabalho das pessoas, isso tem que ser valorizado. Então a gente tem contrato com os filmes pra gente exibir eles nas universidades. E aí depois você cria uma grade, e essa grade ela vai passando tipo por todas as universidades no Brasil todo, assim, ou cada uma tem uma grade diferente? Como é que funciona? Vou te explicar. A partir do momento que a gente capacita esses universitários, eles viram agentes mobilizadores do circuito. Tá. Então é esse cara, essa menina que vai estar dentro da universidade fazendo as sessões e promovendo os debates. E aí, em cada município, em cada estado, quem faz a agenda é o universitário, é o agente mobilizador. Então ele vai ser de acordo com a disponibilidade do auditório da universidade, da turma que ele fechou com o professor. Ele vai fazer a agenda dele de acordo com as possibilidades ali no espaço dele. Então, os 27 universitários estão fazendo isso ao mesmo tempo, até dezembro. Então, toda semana a gente tem sessões no Brasil inteiro com agendas. A gente tem um site, né, que é cinemaemovimento.com.br, onde tem a agenda do Brasil todo ali, onde assistir aos filmes em cada estado brasileiro. Entendi. É interessante porque é o que viabiliza fazer um negócio tão amplo, né? Né? Quer dizer, cada agente tá lá fazendo do seu jeito e achei interessante isso, de cada um de acordo com a sua realidade, né? E aí entra essa questão, você falou com os professores, com as aulas, é necessariamente vinculado à aula, no horário de aula, ou em alguns momentos se torna quase como uma exibição cultural que tem? Eu falo porque quando eu fiz faculdade tinha muita coisa cultural acontecendo na universidade que, né, assim, eu podia, entre uma aula e outra, ou no fim do dia, depois da aula, ou é sempre vinculado à disciplina, ao curso que eles estão fazendo, assim? Então, a gente não tem esse formato fechado.
o universitário, ele fica, o agente mobilizador, né, ele fica livre para programar a mostra da forma que ele achar melhor e da forma que ele conseguir dentro da universidade. Vai ter momento que vai ser com um professor dentro de sala de aula. Vai ter outro momento que ele vai conseguir o auditório e fazer uma amostra para a faculdade toda. Vai ter um momento que já tem um evento na faculdade que ele vai colocar o Cinema em Movimento dentro da grade daquele evento. Essas coisas eles aprendem um pouco lá na nossa capacitação, né, de como encaixar a mostra dentro da universidade. Então, há diversas possibilidades. Pode ser que ele consiga programar, são 5 filmes, né? Pode ser que ele consiga programar os 5 filmes durante uma semana inteira, ou pode ser que ele faça uma sessão hoje, daqui um mês ele faça outra sessão. Então vai depender muito da articulação dele como produtor cultural mesmo, nesse caso, ali dentro da universidade. Mas é importante dizer que as sessões são abertas ao público também. Ah, bom falar isso mesmo. Isso é muito legal, porque quando a galera for lá no site e ver a agenda, ela pode ir na universidade, mesmo não sendo aluno, assistir ao filme e participar do debate. Então, é aberta ao público também. Legal. Você falou de eventos, né? Tipo, dentro da universidade, às vezes tem um evento, e aí o Cinema em Movimento entra. Vocês já tiveram, ou, enfim, é uma pergunta talvez até com segundas intenções, porque eu tava surgiu ideia. Por exemplo, de ter um evento em alguma cidade ou alguma exibição cultural que seja, enfim, desses, e entrar em contato e falar, olha, a gente quer exibir esses filmes, ou isso é possível ou não? Sim. A gente quer exibir os filmes. Então, assim, às vezes acontece também de centro cultural ou outros eventos na cidade, até escolas mesmo, assim, que a escola do ensino médio, nesse caso dos filmes, né? Tem algum evento específico na escola, então o agente, ele pode atender essas demandas, sim. Por exemplo, o ano passado a gente enfrentou, foi no início desse ano, num outro circuito, na verdade, a gente enfrentou a greve, né? A greve nas universidades, isso acontece de vez em quando, e a gente faz atividade de greve. O circuito vira uma atividade de greve, por exemplo. Então, a gente tá com os filmes, a gente quer que todo mundo assista e debata, então a gente vai para qualquer canto que convidarem a gente. Que demais. Legal. Demais. Não, é uma ótima coisa, porque tem muita gente que às vezes vai fazer um evento cultural na cidade, no bairro, enfim, e às vezes fala, poxa, se tivesse tais filmes, né, assim, ou junto com tais atividades ter uma mostra de filmes. E às vezes, né, assim, porque se a pessoa, pra quem tá organizando evento cultural é super trabalhoso, né, de repente você ter uma coisa, sabe, pronta, assim, que exige menos, né, e tal, já facilita muito e com certeza enriquece pra caramba, né, eu achei bem interessante, pensando agora, quando você foi falando das universidades, assim. E a gente, os 5 filmes que a gente tá trabalhando, eles são filmes diversos, como eu falei, né, tem o Van Goto Laclano, que fala de uma população indígena, que é um média-metragem, então é um filme também que dá para se adaptar dentro de outras atividades, que não só a exibição do filme em si, né, é exclusiva ali. Tem o Rio Negro, que é um filme que eu tô muito apaixonada, eu tô apaixonada por todos, mas para mim é difícil. É difícil. O Rio Negro fala da influência da população negra no Rio de Janeiro, né? Olhem para Elas, que é um filme muito delicado, assim, é um filme de suspirar bastante. Fala das mulheres no sistema prisional, mulheres mães, o quanto elas são abandonadas no sistema prisional, a diferença, né, de você ser uma mulher no sistema prisional, de você ser um homem. E os Vozes Negras, que é um curta-metragem também de 17 minutos, que fala de mulheres negras falando do feminismo com esse recorte da mulher negra, né? Então a gente tem uma diversidade aí grande de temáticas, mas eu sempre procuro pensar nos filmes de forma diversa, né? E que ele converse com vários públicos ao mesmo tempo, mas também que não seja uma coisa
muito pesada. Porque quando a gente fala em direitos humanos, a gente já fala de temas que são espinhosos, né? Sim. E eu acredito muito que dá para falar de direitos humanos com mais leveza, mostrando lados positivos e mostrando possibilidades. Possibilidades da gente não mais cometer as violações. Tati, você comentou agora há pouco, né, sobre os agentes mobilizadores, que são os universitários ali, que acabam desempenhando esse papel crucial na realização das sessões e tudo mais. Eu queria saber também um pouco sobre essa sua experiência de trabalhar com esses jovens universitários, né, porque eu imagino que para eles deva ser um negócio super rico, assim, eles já estão num ambiente, né, de aprendizado e tudo mais, mas aí eles são incumbidos, né, também dessa responsabilidade. E aí de que forma que o Cinema em Movimento acaba apoiando eles durante esse processo? Como é que é essa relação de vocês com esses agentes mobilizadores? É uma experiência muito bacana, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com adolescente. Todo mundo me acha meio louca quando eu falo isso. Mas eu acho que é a melhor fase da vida, gente. É a fase que a nossa cabeça tá em ebulição. Exatamente. Que a gente quer saber, a gente quer aprender, a gente quer provar, a gente quer fazer. E eu acho fantástico. Sempre gostei muito de trabalhar com adolescente. Não é muito o caso dos universitários, né? Que é o final da adolescência, a gente está falando. Mas que ainda está nesse processo todo da cabeça fervendo, que entrou na universidade e quer ganhar o mundo, assim. E eu acho isso incrível, assim. Eu faço projeto, Rafael, há 14 anos. Eu tô nos 100 e eu coordeno um projeto. Há 14 anos atrás eu estava mais próxima de idade com eles, né? Então, é muito engraçado, porque assim, a gente ficou... Esse período muito sombrio e triste, né, da pandemia, a gente ficou sem fazer o projeto de forma presencial. A gente até conseguiu desenvolver ele de forma online, então a gente não tinha o contato presencial com os universitários. E esse ano a gente fez, pela primeira vez pós-pandemia, o encontro com os universitários de forma presencial. E aí é uma outra geração, né? Assim, primeiro que de idade eu já me distancio o dobro deles, né? E é muito curioso porque essa geração, eu não sei se foi pós-pandemia que eles ficaram assim, eu não sei o que aconteceu assim, mas eles têm muita sede de conversar e de trocar e de falar. E eu acho isso tão bonito de ver, sabe? Essa dedicação e empolgação com que eles pensam nos temas, que eles discutem. Quando a gente traz a questão da LGBTfobia, né? E eles vêm com, eu sofro isso. Eles se encontram ali como grupo, assim, é muito fantástico, assim. O processo de capacitação é uma semana e é muito transformador para eles, né? E eu acho muito bacana, eu fico muito feliz, assim. Até dentro disso entra a parte dos debates, né? Que vocês acabam realizando depois da exibição dos filmes e tal. Inclusive o circuito ele é conhecido, né? Justamente por promover esses debates ricos, informativos e tal após essas exibições. E aí você vê como essa parte do debate, assim, qual que é a importância do debate para colar essa informação, né, do que foi exibido para o que é propriamente discutido depois. Qual que é a importância do debate nesse pós assistir o filme ali? Eu acho que é fundamental. Eu acho que quando a gente está propondo o cinema como ferramenta de educação, a gente não pode deixar o filme sendo exibido sem provocar nenhuma discussão. Só a exibição do filme já é fantástico, é enriquecedor, mas eu acho que o debate ele potencializa isso, né? Então, quando a gente se propõe a usar o cinema como essa ferramenta, a gente também tem que propor quais são essas ferramentas. Não é simplesmente passar o filme. Então, quando a gente está no circuito escola, por exemplo, todos os filmes vão chegar com material pedagógico. Nesse circuito universitário, todas as sessões vão ter debate após a sessão, porque o que a gente quer é discutir o que aquele filme está falando.
ou minimamente usar o filme como um viés para discussões que possam surgir com aquele grupo ali de espectadores que assistiu aquela obra. E a gente acredita muito que esse diálogo é que vai fazer você se tornar um cidadão mais crítico, ouvir a opinião do outro, entender que você não está sozinho naquele lugar também. Então, eu acho que é fundamental para que a gente possa realmente otimizar o cinema como essa ferramenta, que a gente tenha o debate na sequência. E, aliás, vocês também vão promover as lives, né, nas redes sociais. Eu acho que isso acaba aumentando também o alcance, né, nas discussões. E isso é uma novidade para vocês? Vocês já tinham feito antes as lives? Como é que foi a implementação disso? Essa forma híbrida, né, presencial e as lives é a nossa primeira vez. Mas na pandemia a gente tinha um circuito que a gente estava pronto para a gente fazer, um circuito universitário, e aí fomos pegos pela pandemia, como o mundo inteiro. E a gente pensou, bom, o que a gente faz? E aí a gente criou o Cinema nas Redes. A gente transformou as sessões em lives. Então, os filmes eles ficam disponíveis no link na bio do Instagram da MPC Filmes, @MPC Filmes. E aí, quem tiver afim, assiste o filme que está ali disponível naquele link e depois vai assistir a live. Vai estar o agente mobilizador com um ou mais convidados falando daquele filme, daquelas temáticas. A gente também está fazendo essas lives, então 5 filmes, eles estão na bio da MPC, convido a todos a assistirem. Mas se tiver oportunidade, vai nos presenciais também. Que eu ia perguntar, Tati, você falou, já apontou, né, de algumas dificuldades de resistência, mas pensando assim, dessa coisa de vocês terem começado lá em 2000, aí você comentou que a pandemia, talvez pós-pandemia tenha tido alguma mudança na geração, nos jovens, mas pensando assim, entrando nessa questão de 2000 para cá, o Brasil mudou muito, né? Politicamente, em muita coisa. O quanto muda, e assim, tanto na questão de, claro, imagino que, né, das escolhas dos filmes ou dos debates que vão ser feitos, mas voltando também para essa questão da situação política talvez gerar mais choques, né, nas pessoas, ou fazer ter mais enfrentamentos, enfim. Como que você vê essa transformação, assim, o projeto tendo esses 25 anos e esse Brasil que nos últimos 25 anos passou por tantas turbulências, né, além da pandemia e tal, né? A MPC e o ICEM, ela realiza alguns projetos que não são circuito universitário, né? E aí a gente tem outras experiências também com essa difusão do cinema nacional, que vem nessa mudança que você está apontando aí. Eu vou falar um pouquinho do Cinema para Todos, que foi um projeto que a gente realizou durante 4 anos, era um projeto estadual, só no estado do Rio de Janeiro, mas que a gente levava alunos da rede pública estadual para salas de cinema. Ao invés da gente ir com o filme para a escola, a gente levava os alunos para o cinema, através de vale ingresso. Então a gente dava o vale ingresso para o aluno em sala de aula e ele podia ir numa sala de cinema, ele trocava aquele vale ingresso por qualquer filme nacional que tivesse em cartaz. Essa era o princípio do projeto, que era a criação de plateia mesmo. Esse era o intuito do projeto, criar plateia para o cinema nacional. No início do projeto, quando a gente chegava nas escolas e falava, vou distribuir vale ingresso, todo mundo ficava enlouquecido. Eba, ingresso para o cinema. Posso assistir o Homem-Aranha? Posso assistir o Batman? Então a gente tinha essas resistências, tanto do público, né, tanto dos estudantes, como também de alguns professores que diziam, mas cinema nacional só fala palavrão. A gente escutava essas coisas assim, sabe? Aí eu respondia, mas cinema americano também fala, que a gente traduz, meu Deus.
Então, assim, e no final de 4 anos de projeto de Cinema para Todos, que foi... A gente conseguiu levar mais de 1 milhão de alunos para salas de cinema. A gente já tinha gente batendo na porta, dizendo: eu quero ingresso porque eu quero ver aquele filme brasileiro que está em cartaz, sabe? Uhum. Então a gente tem essa mudança de plateia que eu acho que é muito importante. Mesmo que a gente ainda não tenha o espaço suficiente para que os nossos espectadores estejam assistindo ao cinema nacional, a gente já tem um avanço muito grande nesse período todo, mas a gente também tem uma polarização, né? Como você falou, política, né? E aí eu acho que é mais desafiador ainda, Daniel. Assim, eu tenho um agente mobilizador que na semana passada me mandou uma mensagem: Tati, tem uma escola militar que quer o projeto, o que eu faço? Eu falei: vai, leva o filme. Não, mas como? E se você sabe do que você está falando, você foi capacitado para isso, você vai escolher um debatedor que vai saber fazer um bom debate, e é nesses espaços que a gente quer estar. Porque falar para nossa bolha é bom, mas não é só isso. A gente quer estar nos espaços aonde a gente quer mudar pensamento, gerar discussão. Então, pra gente é um desafio, e o desafio é esse, tá posto, e a gente quer mesmo, entendeu? Uhum. Eu sempre falo muito também na capacitação que o debate, ele não é um lugar pra gente brigar, porque não é esse o caminho que a gente quer. A gente não quer impor nada através dos filmes. A gente quer mostrar possibilidades melhores através dos filmes, né? Uhum. E a gente usa muito a pedagogia do afeto. Às vezes a pessoa na plateia levanta e fala: mas eu lembro de um filme da Suzana Lira, Intolerância.doc. Filme é um documentário muito bom da Suzana, também aconselho procurarem aí, já teve no nosso circuito. E aí fala de várias intolerâncias ali, de intolerância de uma forma geral, de um discurso de ódio vazio, sabe? Uhum. Aquilo: eu tô te matando só porque você é gay, ou eu tô te matando só porque eu sou de um time e você é de outro. E aí eu lembro de uma moça na plateia, isso numa universidade, numa turma de direito. A gente foi exibir numa turma de direito, e ela na plateia falou assim: eu sou a favor à vida, mas se ele matou, ele tem que morrer. eu acho ótimo, eu sou a favor à vida, mas... Mas aí você pergunta: se é a favor à vida de quem, né? Porque é muito seletivo. Mas aí, eu acho que é aí que o cinema movimento tem que estar, sabe? É aí que os filmes que falam de direitos humanos tem que estar. Porque a partir dessas falas e dessa discussão é que a gente pode progredir. Ô Tati, eu acho que você já deu alguns exemplos, mas você lembra de algum feedback, algum exemplo e tal que vocês tiveram dos estudantes que de repente tiveram as perspectivas deles mudadas ou ampliadas? Você contou da história da menina de 10 anos, mas eu penso de repente numa pessoa que foi picada por essa coisa da empatia, assim, sabe? Você lembra de alguma coisa? Eu tenho agente mobilizador de outras edições porque quando a gente seleciona, eles não são só estudantes de cinema, né? Uhum. São estudantes de vários cursos de humanas, né? Jornalismo, publicidade, ciências sociais, enfim, são história, geografia. E eu tive alguns, não foi um, não, alguns que mudaram de curso depois que participaram do projeto e foram fazer cinema. Tem esse impacto que o cinema causa, né? Uhum. Eu tenho um agente mobilizador. Eu falo que eu tenho... Todos são meus. Eu fico Tem a Késia, que foi agente mobilizadora durante 4 edições do projeto. Uhum. A Késia de Roraima. Hoje ela é professora universitária e agente universitária de Roraima hoje é uma aluna dela. Uhum. Então, assim, é uma menina que foi formada no projeto, assim, durante 4 anos de atuação como agente mobilizadora, que acredita muito no cinema como esse potencial e que hoje fala: Tati, eu tenho uma aluna aqui
que eu quero que ela participe, porque realmente é transformador. Né? E é transformador mesmo, é muito impressionante. Aliás, Tati, você vê assim, com a sua experiência, você vê de alguma forma como o cinema ele poderia ser integrado de uma forma mais ampla no currículo educacional, não apenas como uma atividade extracurricular e tal, mas como parte fundamental assim da formação dos estudantes. Você acha que isso é possível? Você sabe que a gente tem lei para isso, né? Que não é cumprida. A gente tem uma lei que determina que as escolas têm que ter 3 horas de audiovisual. Eu não vou especificar direito porque eu posso errar aqui, mas existe essa lei que foi feita pelo Cristóvão Buarque, onde tem uma quantidade de horas que as escolas têm que passar de audiovisual em sala de aula. Só que é uma lei que não é cumprida, como você fiscaliza isso também, entendeu? Mas que seria muito importante que fosse cumprido. A gente tem um problema muito sério dentro das escolas quando a gente fala de educação que não seja lousa e professor, né? Então, você chega na escola, a televisão, ela está sempre guardada, trancada no armário. Os alunos não têm acesso a isso, assim, com facilidade. A gente ainda tem grade curricular, gente. A gente não pode ter uma escola que tem grade curricular. Penso eu que a gente tem que mudar isso muito sério, assim. E o audiovisual, ele tem que fazer parte disso, porque o aluno, ele vai sair da escola, ele vai chegar em casa, ele vai ligar a televisão, ele vai pegar um celular. E se a gente não utiliza essa tela ao nosso favor, essa tela pode ser nossa inimiga. Então, verdade. O professor, se ele não entender que isso é uma ferramenta ao favor dele, ele vai ficar brigando com isso e não vai chegar a lugar nenhum, porque ele vai passar a lição de casa para ser escrita, para ser lida, que vale a pena, eu não tô tirando isso do contexto não, mas que não é só isso, a tela existe, ela tá aí, a gente não vai se livrar disso. Então a gente tem que usar isso a nosso favor. Isso com certeza tem que ser usado a nosso favor. E aquela coisa, né? Se a educação audiovisual já era importante, com a inteligência artificial que permite uns vídeos que você, né, você pode, sei lá, criar. É um perigo, né, na mão de pessoas mal intencionadas. Imagina sem a educação audiovisual, né? Do aluno aprender a identificar ou a saber ou enfim, né, a lidar com isso, né? Exatamente, ou minimamente você lê um filme, né? Eu falo muito disso, lê um filme, porque a gente tem filmes maravilhosos que falam de temáticas incríveis, mas a gente tem muitos filmes que vão falar de temáticas te convencendo ao contrário. E a gente sabe disso, né? E às vezes muito bem produzidos. Então, quando você tem esse estudo do cinema, quando você tem a prática de assistir o filme com a discussão, de saber ler aquele filme, o que realmente está por trás daquela fala, daquela cena, por que aquela borboleta tá parada naquela folha naquele momento. Isso tudo faz da gente um olhar mais crítico. E aí entender quando você se depara com uma outra obra visual que tá falando uma coisa meio torta, você vai falar, bom, não é por aí, entendeu? Eu acho muito importante. A gente sabe que em outros momentos da história mundial o cinema foi usado a favor do mal, né? Então, é importante a gente saber ter esse olhar crítico. Aliás, só para trazer informação aqui, procurei, achei o que a Tati estava falando, para as pessoas, quem quiser depois ir ler. A gente está falando aqui de uma lei que existe, né? Ela foi proposta então pelo senador Cristóvão Buarque, que é relacionada realmente ao conteúdo audiovisual brasileiro. É a Lei 13.006 de 2014, sancionada no dia 26 de junho de 2014. A lei determina que as escolas de educação básica devam exibir no mínimo 2 horas mensais de conteúdo de audiovisual brasileiro. Então tá aí, né? Então a gente só precisa que ela seja cumprida, então. É isso. No mínimo. Não, e assim,
é poderoso. Eu não sei por que a gente não faz mais, entendeu? Porque só vem a agregar, assim. A gente tem que tirar a televisão do armário da sala dos professores e deixá-las acessíveis. Sim. Ô Tati, vamos lá, do circuito, né, da mostra do Cinema em Movimento, qual que é a expectativa de vocês pro futuro, assim? Vocês têm planos de expandir, diversificar o projeto nos próximos anos, ou agora vocês ficam focados, né, no circuito universitário, e aí depois que vocês começam a planejar, como é que é esse planejamento, execução agora? O que vocês estão pensando? Olha, o Cinema em Movimento, ele é muito modular, né? Então a gente pode fazer ele a nível nacional, como está acontecendo agora, com patrocínio da Petrobras, como a gente pode fazer ele em circuitos menores. Então a gente já tem para o ano que vem, no primeiro semestre, o circuito universitário no estado de Minas Gerais, em 16 municípios no estado de Minas Gerais. Então a gente vai selecionar 16 universitários, a gente vai circular com 3 filmes nesse circuito, e filmes que falam sobre saúde e cuidado. A MPC também produz outras coisas, né? Produz outros projetos e também a produção de filmes. Então, ainda esse ano a gente lança pelo menos 2 filmes que já estão prontos, que é O Alarme Silencioso, que é um documentário que fala sobre suicídio de jovens, que está muito bonito, está muito delicado. E a gente vai lançar também A Hora da Merenda, que é um outro documentário que fala sobre obesidade infantil. E para o ano que vem, esse primeiro semestre, a gente tem esse circuito em Minas, mas já estamos aí correndo atrás de fazer outras coisas, outros circuitos, porque o que a gente quer é difundir o cinema nacional, seja através da escola, da universidade, da praça, enfim. Ô Tati, mas se a pessoa que está ouvindo a gente vamos supor que ela mora em Sorocaba, vamos pegar uma cidade aleatória qualquer, que de repente nenhum de nós tenha contato. Sorocaba, por exemplo, que é o meu caso. Essa pessoa pega e fala assim, poxa, eu queria ver o Cinema em Movimento aqui. Tem alguma coisa que eu, pessoa física, que estou ouvindo você falar, posso fazer? Eu acho que você tem que fazer um apelo. Acho que você tem que fazer um apelo à Secretaria de Cultura, Secretaria de Educação, de Saúde aí de Sorocaba, pedir para levar a gente aí para vocês, assim. Tá. A gente consegue atender através das leis mesmo, quando a gente tem patrocínio para estar. A gente faz questão de contratar profissionais, os universitários eles ganham bolsa, os direitos autorais dos filmes, todo o equipamento que a gente trabalha. Então, assim, o projeto, ele tem um custo, e que eu acho que ele é justo, esse custo, né? Lógico. Óbvio. Mas ele chega de graça para esses alunos, para a população, quando a gente faz circuito praça, de graça. Então, eu acho que a gente tem que incentivar mesmo as secretarias, o poder público, as empresas que estão interessadas em levar até seu nome junto com o circuito, né? Porque é isso que acontece. O circuito, ele tem esse espaço de projeção também muito grande, que vai levar o nome da empresa que estiver patrocinando junto com a gente. Então, eu acho que é por aí, Rafa, esse apelo que você tem que fazer. Mas eu acho que você pode assistir, você como pessoa física, e quem está me ouvindo também como pessoa física, assista aos filmes que estão na bio do Circuito Universitário, participe das lives, dá uma olhada na agenda que está no nosso site, vê se tem alguma sessão perto de você, e vai lá dar uma olhada e participar. Desculpa, só para reforçar, então sempre com coisas relacionadas aos órgãos de secretarias, relacionados ao governo do município, né, ou do estado. Todas as esferas, federal a municipal, empresas privadas. A gente também tem apoio através de emendas parlamentares,
Tem alguns parlamentares que investem no circuito. Esse circuito de Minas é através de uma emenda parlamentar que a gente vai estar fazendo o projeto. Então, tem caminhos, né? Tem caminhos. Não, mas o que eu tô falando é assim, um evento cultural que não necessariamente tem vínculo direto com o poder público. Funciona também ou não? Daí funciona. A gente vai aonde chamar gente. Não, tá, tranquilo. Não, só pra saber, só pra ficar claro, porque daí você falou assim, o apelo, mas de repente ele também pode fazer um apelo pra, sabe assim, pra uma instituição cultural que vá fazer um evento, ou que tem interesse, né? Também. Sim, pode sim, exatamente. Perfeito. E Tati, queria que você deixasse uma mensagem também, né? Se você quisesse deixar essa mensagem aí para os universitários que, né, podem participar desse projeto, que estão lá vendo, né, ele acontecer, pro público em geral, sobre a importância, né, desse trabalho que você está fazendo e que vocês estão fazendo juntos, assim. Que mensagem que você mandaria para essa galera que de repente tá lá, tá vendo que tá rolando, mas às vezes não tá participando e tal? O que você fala para esse pessoal? Sabe o que eu falo, Rafa? São filmes que vocês não vão conseguir ver em salas de cinema. São filmes que não vão circular em todos os lugares. São filmes que foram feitos com primazia, assim. Eu olho para essa lista de filmes aqui, eu falo, cara, que oportunidade única de estar tendo esses filmes juntos no mesmo espaço, assim. De graça, com qualidade. Então, para quem está dentro da universidade, viu o cartaz da mostra, viu que vai ter uma sessão, não perde tempo não, dá um pulinho, vai assistir, porque assim, são oportunidades que são únicas e raras, né? E de graça, de qualidade, é chegar junto. E também ficar ligado nas nossas redes sociais, quem é universitário, que você pode se candidatar para ser agente mobilizador numa próxima edição também. Porque essa experiência é muito bacana. Sim. A gente selecionou 27, né? Mas a gente teve 300 inscrições. Foram 300 candidatos inscritos esse ano. Caramba, muita gente. Até ia te perguntar justamente desse outro lado também, né? Quer dizer, a pessoa que tem o seu filme selecionado, assim, por vocês, que passou por essa seleção de 100 filmes aí e tal, a pessoa que produziu, ela também pode ficar de olho, ou quando vocês abrirem, sei lá, quando começar um novo ciclo, enviar o filme para vocês? Como é que funciona isso para quem produziu, né? Sim, para os produtores, né? Eu quando a gente abre para fazer curadoria, né? Eu já disparo e-mail para algumas produtoras, já converso com um monte de gente dizendo, o Cinema em Movimento está abrindo curadoria, e a gente vai recebendo esses filmes de diversos lugares, assim. E também tem uma procurativa nossa, né? A gente vai para festivais, que a gente sabe que tem filmes que conversam com o nosso projeto, né? Então a gente vai ali para os festivais, vendo os catálogos, mas a gente gosta de receber, sim, link dos filmes, isso é muito legal, assim. E qualquer filme, né? Assim, vocês têm uma exibição maior de documentários, mas você acha que tem espaço também, né, para ficção? Como que tem sido isso? Tem espaço para ficção também. A gente já trabalhou essa edição especialmente, a gente só está trabalhando em documentários, mas a gente já trabalhou muita ficção. Não tem muita essa diferença não, assim. Então qualquer filme, curta, média, longa, manda pra gente que a gente vai já assistindo, já deixando stand-by para uma próxima edição. Muito legal. Então tá, você acha que faltou alguma coisa, Tati, para você colocar? Não, eu acho que não, eu acho que eu falei todo o projeto. Eu acho que é importante quem está ouvindo a gente contar para os amigos também. Eu não sei se eu falei isso no início. A gente faz 25 anos e eu acho que o projeto ele tem que ser conhecido no Brasil inteiro, sabe? Porque é um projeto muito grande. Sim. A gente circula filmes nacionais em lugares onde os filmes não chegariam. Isso tem um potencial muito grande para o cinema nacional. Então, eu acho que espalhar a notícia do Cinema em Movimento é legal.
espalhem. E eu Legal. acho que ele tem um poder transformador em vários âmbitos, assim. Ele tem esse poder transformador que a gente comentou no começo sobre essa questão de construção da própria empatia, né, para que as pessoas entendam também universos que às vezes não são próximos a elas. A gente tem uma coisa de autorreconhecimento, que eu amei essa história que você contou daquela menina de 10 anos, eu fiquei encantado com essa história. Então tem uma coisa meio de você se reconhecer na tela mesmo, né, de você se auto-respeitar também e tudo mais. E tem também uma questão mais ampla que é da própria educação com o cinema nacional, que, como a gente sabe, ele ainda é muito mal visto dentro, né, do nosso mercado, assim. A gente viu recentemente, quando a gente teve, né, a lei lá que o Lula assinou agora, né, sobre a cota de telas e tudo mais, a chuva de comentários, assim, de uma irresponsabilidade, falando da falta de qualidade do cinema nacional e tudo mais. Então o pessoal muitas vezes não entende o quão importante é essa conexão com o cinema nacional pra gente se reconhecer e pra gente criar essa cultura pujante, né, e que ela possa se autoalimentar, assim. Então o seu trabalho com uma mostra dessa, ela tem vários níveis de impacto social, assim. Eu tenho certeza que você vê isso, né? Mas eu acho que é importante a gente deixar isso bem claro para quem tá ouvindo a gente e que as pessoas possam reconhecer esses movimentos, porque vocês fazem um trabalho incrível num país que muitas vezes o público não reconhece. E que eu vou incluir duas coisinhas também. Tem a questão da educação em relação ao audiovisual brasileiro, ao cinema brasileiro, mas também tem a educação em si, né? O quanto enriquece na educação de um jovem, seja o universitário, seja o do ensino fundamental e médio, né, ter esses filmes que tem conteúdo, que tem algo a ser debatido, que tem lá um material didático em conjunto. Então é uma coisa que é cultura com educação, que são coisas que, né, não tem como separar muito, elas são imbricadas, que tem que ser. E outra coisa que eu acho que também é muito importante, que a gente também citou aqui na conversa, que é o poder de acompanhar um filme de maneira coletiva, né? O poder de você sentar numa sala com outras pessoas, assistir o filme e, né, o debate depois, óbvio, também, mas essa coisa o poder do coletivo é muito grande, né, para esse impacto, para gerar esse impacto, né, completamente diferente. Eu até fiquei pensando, falei, será que a menina da história que você contou, se ela tivesse visto o filme no celular dela, na televisão, teria tido o mesmo impacto dela vendo na escola, com todo mundo, de ter esse debate, de ter essa conversa, né? Então isso que eu acho que é legal, esse é um ciclo muito maravilhoso, né, de coisas boas e de impactos, né, que dá para trazer, né? É isso mesmo. O cinema nacional muito importante, gente, muito potente também, assim. Então eu acho que por isso que eu brigo muito por ele, por isso que eu acho o nosso projeto muito incrível também. Assim, eu sei que eu sou suspeita para falar, mas realmente eu acho. Eu sou muito orgulhosa do que eu faço, né, assim, e eu acho que a gente tem que valorizar muito as nossas produções, assim. A gente produz muita coisa anualmente, os filmes não chegam no nosso público, e eu tenho certeza absoluta, porque eu vejo isso quando a gente está no Brasil, afora aí, eu tenho certeza absoluta que o nosso público só precisa ter a oportunidade de estar em contato com nossos cinemas. Então realmente é muito triste quando a gente vê essas... eu nem sei te dizer, essas reclamações sobre a cota de tela, né? A cota de tela é fundamental. A gente ficou alguns anos, 2 anos, se eu não me engano, sem a cota de tela, e isso enfraqueceu o nosso mercado, né? O nosso cinema absurdamente, assim. Então, assim, a gente tem que saber valorizar o que é produto interno, tem que saber valorizar o que é a nossa cultura, porque só assim a gente vai pra frente. E Tati, você coordenando tudo isso e tal, você às vezes consegue ir lá e assistir o filme com a galera, tá junto, assim, no seu dia a dia, ou, sei lá, você acaba sendo engolida pelo monte de coisa que você tem que resolver aí? Rafa, eu conseguia mais... Anos atrás eu conseguia estar mais junto, assim.
Hoje tá mais difícil. Pra você ter ideia, a nossa produtora fica no Rio de Janeiro, mas hoje eu tô em Belém, por exemplo. Nossa Senhora! Eu tô falando com vocês aqui do Pará, que eu vim apresentar o projeto dentro de um outro programa do Ministério da Saúde aqui. Vinha convidada para apresentar o projeto aqui. Então, às vezes, fica difícil mesmo por conta de agenda mesmo, e de coisas que têm que ser feitas assim. No Rio eu consigo acompanhar mais, né? Óbvio, por motivos óbvios, estou ali pertinho. Mas para mim é importante também fazer esse movimento, sabe? De sair de trás da mesa e escutar o que o povo está falando na plateia, no filme. Para mim é muito importante. Então, assim, eu não vou na quantidade de sessões que eu gostaria, mas eu faço esse movimento de estar em algumas sessões, porque é isso que o Dani falou, assim, o cinema ele é coletivo, é diferente você assistir sozinho, é diferente você assistir em casal, como você tá no meio de uma plateia, né? É muito diferente. Então eu faço questão, porque eu acho que isso também me ajuda a produzir as outras edições, a entender esse público, entendeu? É bom estar junto na ponta, sabe? Detalhe da semana, aquele momento que a gente dá dicas para vocês ouvintes aí, né, para vocês fazerem coisas diferentes. Certamente esse papo já trouxe coisas diferentes para vocês ficarem de olho, além dos filmes, né, que a gente já mencionou aqui. Também ficar de olho, né, nas mostras, de repente mostra perto da sua cidade, ou de repente ver, né, alguma live para participar. Já tem essas dicas aí que ficam implícitas aqui nesse papo. Mas Dani, vamos começar com você. O que você trouxe de plano detalhe pra gente fazer durante essa semana? Algo diferente aí, Dan? Eu vou indicar 3 filmes. Boa. 2 eu acho que passaram já nos cinemas e estão talvez indo, né, a caminho do streaming, que eu gostei bastante, que eu vi no cinema. Um que é o Caminhos Cruzados. É um filme da Geórgia, né, que se passa na Geórgia. É uma mulher que sai do país e vai para a Turquia, né, que é o país que faz fronteira, atrás da sobrinha dela. E a sobrinha dela é uma mulher trans que fugiu de casa, enfim, né, saiu de casa de onde ela morava e foi para Istambul. Aí essa mulher ela cria um vínculo com um rapaz que tá na cidade que ela estava procurando inicialmente. Eles criam um vínculo e é uma história super bonita, assim, super, super sensível, assim, evoca várias coisas, mostra, né, uma realidade de Istambul e tudo mais relacionado à população, principalmente a população trans, né, numa região que a gente não tem tanto contato, né, eu pelo menos não ouço com frequência sobre como né, a realidade dessas pessoas, né, na Geórgia e em Istambul e na Turquia, né, e esse filme passeia por esses países, é uma dessas coproduções, acho que passou em festivais, passou numa exibição que eu tive a oportunidade de assistir e queria indicar porque é um filme muito bonito, muito bacana, assim, tem um fim bem interessante e imagino que ele já deve ter passado dos cinemas, assim, apesar da exibição, e deve estar indo para algum streaming, para alguma coisa assim. O outro também, a mesma pegada, só que daí é um filme mais com gente mais famosa, que é o Pequenas Cartas Obscenas, que é um filme britânico com a Olivia Colman, e a Olivia Colman faz uma mulher que é tipo solteirona no início do século XX, 1915, 20, não sei. É baseado em notícias da época, né? Óbvio, tem muita coisa que foi acrescentada lá para ficar uma comédia super engraçada, assim. É divertidíssimo, cheio de palavrão de palavrão o filme. Oh, meu Deus. Que é traduzido. O tradução, oh, meu Deus. Eles pelo menos capricharam na tradução, assim. E aí, é isso, assim, ela é uma mulher que começa a receber cartas obscenas, né, com propostas indecentes, sexuais, com coisas
malucas, assim, que pra época era uma coisa chocante. E a vizinha dela é uma mulher, uma mãe solteira, que pra época também devia ser um horror, né? Que tá lá com a filha dela e ela é uma mulher meio desbocada, vai pro bar beber e tal. Então, obviamente, todo mundo desconfia dessa mulher, dessa vizinha. Fala, essa mulher que tá mandando carta pra todo mundo, principalmente pra essa solteirona conservadora que tá nessa outra casa. E aí o filme vai desenrolando, é super interessante, super divertido, e eu achei muito interessante porque tem várias questões pra se refletir, mas é um filme pra você também, só se você, né, bem engraçado mesmo, assim, pra dar risada. E o terceiro, minha terceira dica é um filme brasileiro que está nos cinemas, que eu acho que precisa ter mais gente a fim de ver, assim. Eu sei que tem a questão da idade, ele é 18 anos, né, que é o Motel Destino do Karim Ainous, que é um filme lindo, assim, super interessante, super bacana, é muito gostoso ver os temas que o Karim trata nos filmes dele, né, assim, as coisas que ele mostra, as questões. Quando ele filma no Ceará é sempre um negócio muito estonteante, tem uma fotografia absurda esse filme, a história, você fica preso, assim, querendo ver o que vai acontecer, né, vale muito a pena ver, mas é isso, daí tem palavrão, tem cena de sexo, né, tem mais referências do que cenas, mas tem, então, mas vale muito, assim, é um filmaço, assim, do Karim, e eu espero que ele consiga mais gente indo ver ele, porque é muito, muito bom mesmo, sim. E é o começo de uma trilogia, né? O Karim vai fazer outros 2 filmes com temáticas semelhantes que vão se conversar todos, então é legal pra já começar, já que o povo adora uma trilogia, tem uma aí pra ver. Boa. Enfim, pronto, as 3 dicas foram as 3 dicas. Muito bom. Eu adorei. Eu vou correndo ver. Eu adoro Karim, Céu de Sueli, Madame Satã, Praia do Futuro. É incrível mesmo o cinema que ele faz, assim. Tem Nossa, que ver mesmo. Vale muito, muito, muito. E é daqueles de você ficar tenso, fala, meu Deus, o que vai acontecer nesse... É bem legal. Que legal. Tá aí, então. Lembrando vocês, ouvintes, que tudo que a gente está falando aqui vai ter link no post desse podcast ou na descrição, né, do podcast. Você vai lá, vai estar o nome e o que cada um indicou aqui. E é isso. Tati, você, o que você trouxe de bom pra gente aí, de dicas pros nossos ouvintes? Eu também trouxe filme, óbvio. Opa, muito bom. Eu trouxe 2 documentários. São documentários produzidos pela gente. São 2 dos documentários que eu mais gosto, assim. O primeiro é o 500, os bebês roubados pela ditadura argentina, que ele fala da história das avós da Praça de Maio, que são aquelas senhorinhas que perderam seus filhos para a ditadura argentina. E muitos desses filhos, algumas filhas grávidas, outras já com crianças, e elas foram descobrindo que cerca de 500 bebês foram roubados pela ditadura argentina. Caraca. E aí é a luta dessas avós para recuperar os seus netos. E elas criam um banco de sangue. É uma luta muito bonita, né? É uma resiliência, é uma garra dessas senhoras, assim, para descobrir a história, para entender onde estão essas crianças, né? Muitas dessas crianças foram criadas como filho legítimo dos torturadores de seus pais. Nossa. Assim, são histórias bem loucas, assim, sabe? Que aí você descobre adulto que seu pai foi o cara que sequestrou sua mãe de sangue, assim, né? Sequestrou, torturou, matou e te levou para dentro da casa dele, para a mulher dele te criar. Então, é um filme um documentário que traz todas essas histórias. Até então, são 130 daqueles 500 bebês já foram resgatados, né? Foram reconhecidos, hoje todos adultos, né? Mas já foram reconhecidos, assim. E é uma história que eu acho que todo mundo precisa conhecer. O filme está disponível no nosso YouTube, MPC Filmes, para todo mundo que quiser assistir. Assim. Muito bom. E Histórias da Fome no Brasil, que também é outro documentário nosso, que faz um panorama da fome desde os primórdios até Brasil 2014, que é quando o Brasil ele sai do mapa da fome. Em 2014, a gente consegue, através de políticas públicas, tirar o Brasil desse mapa mundial da fome. Infelizmente, a gente voltou para o mapa da fome.
nos anos seguintes, né? A gente tem governos diversos que não preservaram essas políticas e a gente tem o Brasil hoje de novo no mapa da fome. Mas o documentário super vale a pena porque ele fala muito do pequeno produtor, ele fala muito da importância de você levar condições para quem trabalha com a terra, de quanto a nossa terra ela é super produtiva, sabe? E só precisa de incentivo. Fala muito de como a gente sempre viu a fome no início como uma causa natural, porque tem seca, porque... Mas não, a gente produz fome. Num país que é riquíssimo, que produz muitos alimentos, a gente ainda tem gente passando fome. Então, esse é o outro filme que eu indico, que também está disponível no YouTube da MPC Filmes. Muito bom. Nossa, já coloquei aqui porque quero assistir os dois. Achei sensacional os temas. Bom, para fechar aqui os planos detalhes, né? Eu vou recomendar para você que ouviu esse episódio nosso, acho que tem um outro episódio que vai casar bem com esse papo que a gente teve aqui, que é o nosso podcast 526, cujo título é As Crianças Precisam do Cinema Brasileiro, onde eu e a Carissa Vieira, né, fizemos uma entrevista lá com a Luísa Lins, que há 22 anos dirige a Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis. E ali a gente bateu um papo justamente sobre esse espaço que levanta essa bandeira sobre a importância do audiovisual na formação das crianças e adolescentes. Então acho que vai ser um papo bem legal, porque aqui você está ouvindo sobre uma mostra que está acontecendo nas universidades, e aí você pode ir lá e falar assim, pô, deixa eu ver como é que é, saber um pouco mais sobre como isso impacta as crianças, né? E aí você vai ter um podcast inteiro lá, onde a gente conversou e é um papo super legal. Então fica já esse joguinho aqui, esse plano detalhe de um jabá interno aqui. E aí um outro plano detalhe que eu tenho visto com muita empolgação, a série, né, que tem saído no YouTube, lá no canal do Porta dos Fundos, que eles estão fazendo uma sátira de podcasts, que é o Vralcast, e eu tô achando maravilhoso esse negócio. Eu assisto assim, fico vendo, e olha que eu não sou de ficar vendo muito videocast, né, mesacast, que sai assim, geralmente eu ouço mais podcast, e aí o Porta dos Fundos fez essa sátira, eu fico querendo imaginar como é que é os bastidores daquilo, sabe? Porque eu acho tão fenomenal como os convidados entram ali naquela brincadeira dos improvisos e tudo mais. Enfim, já temos vários lá, saiu recentemente um com o Dr. Renato Nogueira, mas teve um outro que eu assisti que foi um dos melhores até agora pra mim, assim, que foi com o pediatra Daniel Becker, que ele vai falar, né, sobre a importância de uma infância muito saudável e tal. E aí a gente tem esses dois personagens do Vralcast que fazem umas perguntas completamente sem sentido, assim. E o Daniel tira de um jeito tão legal aquilo ali que, cara, eu achei muito divertido. Então eu queria deixar essa recomendação para quem gosta, né, de uma sátira, esse humor que é quase uma vergonha alheia, né, porque não tem plateia nem nada, então é ali. E aí a edição também trabalha um pouco isso, tem um momento de silêncio ali no meio e tal. Então eu acho muito bom. Então fica essa dica aí para você se divertir, dar umas risadas, o Vralcast lá no Porta dos Fundos, vai lá que tá bom demais, tá no YouTube. Aqui no final desse podcast de animação 569, batemos esse papo sensacional aqui com a Tati, um papo que realmente ajuda a gente a entender um pouco mais, né, da estrutura de uma mostra e como que isso impacta diretamente, né, na formação de alunos no Brasil e tudo mais. Então, Tati, eu queria agradecer
o seu tempo dedicado aqui pra gente, por trocar essa ideia aqui com a gente. Muito obrigado. E queria também que você deixasse meios de contato, como que as pessoas fazem para conhecer mais de Tati, mas também da mostra, e como é que faz para conhecer um pouco mais, entrar em contato com você e tudo mais. Rafa, eu que agradeço o convite, foi um papo super gostoso, um espaço muito importante para o cinema e para o projeto, então muito obrigada mesmo. Acessem as redes sociais da MPC Filmes, @MPCFilmes, a gente está no Instagram, no YouTube, a gente tem o site do cinemovimento.com.br, onde tem agenda das sessões que estão acontecendo. O meu @ é Tatiel_Maciana. Eu tô ali, às vezes eu falo um pouco dos filmes que eu assisto em casa também. Eu falo, assista. Isso aí, demais. Muito obrigado novamente. Obrigada. Dan, obrigado também pela sua participação aqui, por conseguir, né, também doar seu tempo aqui pra gente bater esse papo tão fundamental nos tempos de hoje, né, Dan? Não, sensacional, é isso mesmo, achei isso maravilhoso pra conhecer o projeto, pra refletir sobre as coisas, né, tanta coisa boa, né, que se encaixa pra mim, assim, que eu acho muito, muito gostoso, foi muito bom participar aqui. Obrigado pelo convite, obrigado, Tati, por estar aqui com a gente. E as redes, Dan, as redes. Só ia dizer que finalmente não tem mais Twitter, olha que beleza. E não era nem mais Twitter, né? Não achei ruim. Então, quem quiser ir lá no danielcuri.bluesky, né, que tem o... Sim. No Blue Digital lá, você acha no Blue Sky, que eu migrei pra lá. Já tinha ido pra lá antes, mas agora ele tá mais agitado mesmo, né? Uhum. Tá rolando. E no danielcuri.substack.com, que é a newsletter, né, que eu tenho. Lancei um textinho hoje, inclusive, com algumas reflexões e tal. Pretendo dar uma movimentada ainda maior lá, assim, nos textos. Então, quem quiser... É só se inscrever, recebe no e-mail, não precisa nem ficar entrando em lugar nenhum, você vai receber por e-mail, que é a newsletter com textos reflexivos e de vez em quando eu publico umas ficções por lá também. Boa, muito bom. É isso, pessoal. Lembrando você aí que tá ouvindo a gente, se você gostou desse episódio e quiser ajudar na discussão, mandando sua crítica, análise, perguntas, elogios e tudo mais, você pode mandar seu comentário para as nossas redes sociais, sempre buscando por Cinemacal, né? Ou através do nosso e-mail, contato@cinemacal.com. Aí você vai chegar aí até a gente de uma maneira super rápida e aí manda seu comentário que a gente encaminha aqui para os nossos convidados e tal, para a gente trocar mais essa ideia aqui. É só um ponto de partida. Quer trocar uma ideia comigo? Também me procura nas redes sociais, estou sempre lá como Rafa Arinelli, então você vai me encontrar em tudo, inclusive também estou lá no Blue Sky. E além disso, lembre-se de seguir no Spotify, na Apple Podcast, curtir a gente no Deezer, se inscrever no Castbox ou na Aurelo, para que você possa receber todos os nossos episódios assim que eles saírem. E fica o convite para você se tornar um apoiador do Cinemação. Com o valor de um cafezinho você já ajuda demais a gente aqui e ainda leva para casa presentes exclusivos do Cinemação no fim do ano e ainda faz parte de um grupo exclusivo no WhatsApp. O link para se tornar um apoiador estará no post desse podcast. E é isso, o podcast Cinemação 569 fica por aqui e a gente se vê no próximo. Esse podcast foi editado pela Isso Aí Design. Tudo isso é forma com função. É design estratégico. É isso aí.